Posso? Bom, então, boa tarde a todos e todas. Agradeço, então, aqueles que estão aqui presentes e os que nos acompanham remotamente. Nós estamos dando início, então, à segunda etapa do 4º Seminário Institucional de Avaliação e Planejamento da Pós-Graduação da UFSM. E nós vamos iniciar imediatamente com a fala do professor Luciano Schuch, que muito nos honra no dia de hoje com a presença aqui neste evento. O professor Schuch vai fazer uma rápida avaliação do panorama institucional, da avaliação quadrienal, e logo a seguir nós damos prosseguimento ao seminário. O professor Luciano, fica à vontade e agradecemos a sua presença. Então, obrigado, professora Cristina, professora Tatiana, que estão aqui. Fernando também, que é a equipe da Proplan, dando suporte, né, para essa tarde de discussão. Eu vou compartilhar uma tela para fazer uma apresentação. Vocês estão enxergando? Tá bem? Eu estou botando na sala. Tá, ok. Então, o objetivo dessa conversa rápida nossa conversa agora aqui é apresentar o resultado da quadrienal. Dizer que a gente foi surpreendido com o resultado muito positivo. A nossa universidade, dá para dizer que nesses últimos anos, e com a própria retomada agora do seminário de avaliação dos programas de pós-graduação, que é resgatar um trabalho que foi feito já no passado, nós estamos agora na 4ª edição, né, desse seminário, dizer que na gestão, professor Lima, Felipe, a gente expandiu os programas de pós-graduação da nossa universidade. A gente pode até olhar para esse gráfico, agora vamos me deslocar aqui, porque agora estamos nossos programas, inicialmente, nossa universidade, né, esse aqui a gente pode ver que a avaliação 2013, vou comparar aqui a avaliação 2013, 2017, 2021, então, no início, a gestão do professor, fica aqui o microfone, né? O professor fez a expansão dos nossos programas, depois a gestão do professor Burma Banhari, Burma Schuch, que foi a consolidação dos programas de resultado que a gente está colhendo agora, o fruto desse trabalho. Ou seja, nós tínhamos a maioria dos nossos programas inicialmente com notas 13 e 4, ou seja, 2013 estava concentrado em 13 e 4. Depois, em azul, a gente vai ver já começando em 2017, que a gente começou, os nossos programas começaram a ficar a maioria conceito 4, ou seja, começa a direcionar já para a consolidação. E nessa avaliação agora, 2021, que encontra-se em vermelho, a nossa universidade consegue realmente se deslocar para o conceito 5, onde a nossa universidade hoje, tirando os programas que estão conceito A, ainda estão sem conceito, nossa universidade está com 50% dos programas com conceito 5, 6 e 7. Isso foi uma grande vitória para a nossa universidade, então tem que agradecer o trabalho de todos os coordenadores dos programas, os secretários e todos os nossos pesquisadores da nossa universidade, porque mostra que a nossa universidade vem numa caminhada de consolidação dos programas. Esse é o grande desafio nosso como instituição de ensino superior brasileiro, nós conseguimos ter programas de pós-graduação fortes. E a nossa universidade começa, depois de toda essa caminhada de 62 anos, chegando agora para a maioria dos programas consolidados. E desses consolidados também a gente pode dizer que os nossos programas de excelência, conceito 6 e 7, também tivemos um incremento. Conseguimos dobrar o número de programas conceito 7 e mantivemos os programas que tinham conceito 6, ou seja, os que subiram para 6, de 6 para 7, mas alguns subiram de 5 para 6, e o biodiversidade animal, que foi um caso, aí o professor André se encontra aqui, o coordenador, foi um caso que conseguiu dar um salto de 4 para 6, para também todos os pesquisadores, professores permanentes desse programa, colaboradores, porque conseguiu um salto de 4 para 6, é um feito que não é comum. Então, parabenizar todos os envolvidos nessa caminhada, dizer que a nossa universidade, então, tem muito orgulho e tem que agradecer o trabalho de todos nesse processo. E dizer também, então, hoje,
a gente pode olhar nesse gráfico agora à direita, que nossos programas, se for ver os programas nota 5, que está em amarelo, é o nosso, agora a maioria dos nossos programas. Depois os programas os nota 4 seguiu, se manteve também na mesma proporção, e nós tínhamos esse crescimento então, dos 6 e 7, que isso mostra a consolidação dos nossos programas de excelência. É importante então, destacar também nesse gráfico aqui, a gente mostra de novo agora que é o nosso 50% dos programas consolidados, que a gente consegue consolidar, e nesse gráfico de pizza está mostrando para nós basicamente duas coisas importantes. Que aumento de nota, que são os programas que estão em amarelo que a gente teve, que a maioria dos nossos programas aumentaram de conceito, e em azul mostra os programas que mantiveram o conceito, ou seja, manter os conceitos também é muito importante, tá? Para citar os programas, o próprio programa da química, veterinária, que eram 7, se mantiveram o conceito 7, certo? E a gente teve, sim, queda de conceito apenas, na verdade, 3 programas tiveram queda de conceito, programas nossos mesmo. Um que caiu o conceito, na verdade, é um rate que a gente nem é o 7º programa. Certo? E ali os programas em cinza, os programas que têm conceito A ainda, que não tem conceito ainda. Então, mostra a nossa consolidação dos nossos programas. Então, isso é muito importante para nós. Isso também leva a nós ao nosso planejamento também na própria instituição rumo à excelência. Se vocês forem verificar, durante a nossa campanha, né, a doutora Cristina e a doutora Marta, sempre falam de que é uma universidade de excelência. O que é uma universidade de excelência? A gente quer uma universidade que tem conceito de gestão geral 5 e cada vez mais programas conceitos 6 e 7, programas de pós-graduação. Esse é o grande objetivo nosso, da nossa instituição, porque a gente notou que durante a caminhada que a gente vinha fazendo, a gente estava já consolidado, a instituição se consolidou, já nos conceitos dos cursos de graduação e dos conceitos da pós-graduação. O que agora temos que buscar é na graduação, conceito 5 dos cursos, na pós-graduação 6 e 7. É um grande desafio. Não é um desafio pequeno, mas é um desafio que nós estamos colocando para a nossa instituição, junto com toda a instituição. E nesse gráfico aqui, vocês podem observar nesse gráfico aqui, que mostra a nossa universidade, que tinha 5 programas de excelência, certo? E comparada com outras instituições, como se for pegar a URGS, que tem 38 programas de conceito 6 e 7. E a URGS é a nossa universidade federal com o maior conceito, o maior IGC do Brasil, é a URGS das federais. E, basicamente, nesse trabalho que é feito junto com o planejamento da própria equipe da Proplan, mostra para nós que o peso da pós-graduação no índice geral de cursos tem que ser da pós-graduação maior que da graduação. Isso mostra a consolidação da universidade. Eu vou mostrar os gráficos para nós, que ainda a gente está longe de conseguir ainda atingir esse nosso objetivo, que é a pós-graduação. E aí, sim, o que nós precisamos, basicamente, é ter mais alunos formados nos programas de pós-graduação e programas com conceitos maiores. A gente tem que elevar o conceito dos programas e ter mais alunos formados. Esse é o grande objetivo, aumentar o nosso IGC. E aqui mostra os programas de excelência também, que tem que destacar também, que eu acho que vale a pena destacar. Agronomia, que você elevou para conceito 6. Biodiversidade animal, que você deu 4 para 6. A bioquímica, você manteve em 6. Ciência do solo, você evoluiu para 7. Engenharia elétrica evoluiu para 7. Medicina veterinária e química se mantiveram em 7. Mostra, então, aqui nossos programas de excelência, nossos 7 programas de excelência, que é um espelho para todos nós, todos os coordenadores de programa, que é uma caminhada nessa direção, sabendo que cada uma das áreas tem a sua especificidade, mas um ponto que eu acho que vale a pena destacar, que esse é um desafio da professora Cristina e toda a equipe também da PRPGP, de por que esses programas estão chegando a 7, chegaram a 7, e tem um ponto que une todos esses unidades de ensino, que são CCR, CCNE e CT. São os centros de ensino que mais captam recursos externos. 95% da captação de recursos externos à universidade são desses 3 centros. Certo? Tirando alguns desenvolvimentos oficiais. Certo? Esses 3 centros são os que mais captam, são todos os programas de excelência. Certo? Se tem uma relação direta ou não, eu não posso comprovar. Mas porque quando tem mais captação externa, tu consegue mais recurso para projeto, consegue mais bolsa. Só que isso, às vezes, não é válido para todas as áreas. Tem áreas que não conseguem captar recurso, como outras áreas.
Mas os 3 centros são os que têm. Uma outra coisa importante, o CCR, que é o centro que mais tem programas de excelência, agora se consolida com 6 e 7, foi onde começou a internacionalização da nossa universidade. Tem programas com internacionalização forte, desde o começo da nossa universidade, foi onde começou a internacionalização, que tem uma relação forte, a própria Química também, uma relação muito forte com a internacionalização, os convênios que tinham com a Alemanha, lá na sua origem, quando a gente tem recurso e parcerias externas, a gente chega mais rápido à excelência. Então, esses são pontos que a gente deve sempre estar levantando e se questionando. E se queremos ter mais programas, chegar, e com esse novo resultado, a gente já vai, chegando a 7 programas, a gente já vai dar um salto já no nosso nível de comparativo. Mas temos uma caminhada muito longa ainda para chegar perto da URGS, com seus 38 programas. Nós estamos falando que nós temos hoje 50 e 60 programas, né? 60 programas a gente tem hoje. Os 60 programas tem 38 programas de excelência. E nas mais diversas áreas. E aí, diferente de nós, que está concentrado em centros que mais captam recurso, a URGS tem programas de excelência em unidades que não captam recurso. Certo? Na áreas que não captam recurso, a URGS tem programas de excelência. Nós temos essa popularidade. Certo? E aqui vem uma questão do nosso planejamento, do PD da nossa instituição, em busca dessa universidade de excelência, os nossos 7 desafios institucionais. E aqui que a gente for falar, a gente tem 3 deles, são diretamente relacionados com a gente, que é a internacionalização, a educação com excelência e a geração de conhecimento. Esses 3 desafios são o nosso grande carro-chefe, diretamente relacionado com esse grupo que está aqui, tanto presencial quanto online, nossos coordenadores, que são professores, estão participando. E aqui eu vou destacar a questão do IGC e a nossa participação nos rankings, que são fatores importantes. Essa tabela, se vocês forem procurar o plano de metas do 2018-2022, vão encontrar na página da ProPlan, que é o plano de metas que foi aprovado no Conselho Superior da nossa instituição, que colocou para o desafio 4, esses 4, na verdade, esses 5 indicadores para nós. São os indicadores que nós se planejamos em 2018 para atingir agora em 2022. O primeiro deles, que é a proporção da pós-graduação, no IGC da pós-graduação, que era elevada de 42,2 para 43. Vamos mostrar depois esse resultado. Aumentar o número de doutorados em 2 doutorados. Programa 5, 6 e 7, nós queríamos sair de 14 para 20. Esse aqui, a gente foi para 28. Esse, então, a gente conseguiu superar em muito, porque o nosso planejamento, que a gente tinha feito a avaliação na bibliografia, depois desse quadriênio chegar a 20, chegamos a 28. Isso é um resultado bem expressivo. A questão do ranking do QoS, que é um ranking britânico, que analisa a América Latina, a gente quer, entre as citações da América Latina, a gente quer sair da posição 41 para 35. E número de empresas incubadas de 39 para 50. Empresas incubadas já atingimos, também já temos mais de 50 empresas incubadas hoje, já atingimos também o número de programas consolidados, já atingimos o número de doutorados criados, o doutorado já foi atingido também, estamos submetendo mais 2 programas que estão sendo avaliados, e com esse resultado que a gente teve agora, a gente tem agora a possibilidade de encaminhar já o ano que vem, consolidando esse resultado. Quantos nossos programas, professora Cristina? Mais 9 cursos de doutorado podem ser encaminhados na nossa instituição. Ou seja, por isso são mais cursos, mais vagas em programas com conceito mais alto. Então, para a gente dar uma olhada, aqui foi o planejamento que foi feito em 2018, de nós atingir 43%. Aqui mostra a proporção da nossa universidade em relação à participação da pós-graduação no IGC. Nós pegar o dado de 2014 até 2019, que eu sei que a gente está com o delay do resultado, a gente vem crescendo, mas é um crescimento pequeno. E a nossa meta é o 43%. Mas com esse resultado agora, e consolidando no ano que vem, a gente vai superar essa meta. Essa meta também foi superada já dos 43%. Só que ainda a gente tem muito que evoluir. Aqui é comparativo entre a UFSM com o UFSC, o FRJ, o FMG, URGS, Unesp e Unicamp. A barra em azul é a proporção do conceito da pós-graduação. Se você observar, a UFSM está em torno de 40%, se a gente for pegar a URGS, fica 60%. Unicamp, 70% do conceito da Unicamp é pós-graduação.
E se for ver o tamanho da URGS ou o tamanho da Unicamp, é muito maior que a da UFSM. Ou seja, eles conseguem o peso da pós-graduação ser muito maior. E essa é a nossa grande meta que a gente tem, trabalhar nessa direção. E esse pontinho vermelho mostra o IGC, que o nosso, já vamos ver que o nosso está em 3,9, e pegar da Unicamp está em 4,4, da URGS está 4,30 e poucos. Certo? Ou seja, a gente tem uma grande caminhada pela frente para conseguir fazer. Mas com esse resultado que a gente atingiu de 28 programas agora, conceitos 5, 6 e 7, a gente já vai dar um salto na nossa qualidade. E com relação aos rankings, o QS que a gente colocou como meta, e aqui está uma nossa meta importante que a gente tem, que na América Latina, a gente quer ser considerada a 20ª melhor universidade da América Latina. Dia 22 agora, eu estou indo a Vila Velha, vai ser divulgado o ranking 2023 da QS, que vai ser feito, lançado aqui no Brasil, América Latina. Eu estou indo lá porque a gente foi convidado, porque a gente vai receber um prêmio. Um prêmio esse de reconhecimento pelo crescimento. Nós somos na instituição na cidade da América Latina que mais cresceu. Então, de reconhecimento em relação a isso. A gente não sabe exatamente quanto a gente vai crescer, mas eles vão ter 4 premiações, 5, na verdade, 5 premiações, e uma das premiações nós vamos receber. Então, agora, na semana que vem, eu estou indo lá para receber esse prêmio, e provavelmente a gente deve estar atingindo o nosso objetivo de estar entre as 20 melhores universidades na América Latina. Na América Latina, aqui no Brasil, pelo ranking, e a nossa posição está subindo para 81 na América Latina. E no Brasil, por esse ranking, está entre as 20. Então, isso está mostrando o quê? Que a gente vem numa qualidade, a gente vem num crescimento, independente, e isso vale a pena destacar, independente da crise econômica, independente da redução do número de bolsa, independente dos governos que estão passando, a gente vem crescendo, a gente vem evoluindo. Isso é um fruto do trabalho de todos. É uma pressão que todos nós estamos passando, mas a gente vem num crescente. E aqui também no nosso planejamento, que talvez seja o mais importante, essa frase eu tirei do plano de metas. A grande meta da UFSM é considerar-se como uma universidade de excelência. Ou seja, a nossa grande meta é ser uma universidade de excelência. Esse é o nosso grande objetivo, que a gente colocou em 2018 para atingir em 2022. E esse gráfico em azul está mostrando o nosso IGC subindo. A gente está quase chegando no IGC, que é o 3945, que é conceito faixa 5. No final desse ano, agora em dezembro, vai ser divulgado o IGC. Não vai ser considerado ainda o IGC, esse resultado preliminar que a gente está divulgando agora, mas a nossa meta, com esse resultado desse ano, a gente atinge o conceito 5. Vamos ser a primeira universidade fora de capital de Novo a ter o IGC 5, uma grande conquista no Novo para a nossa universidade, na região sul do país. Só que se por um acaso saiu o resultado da ENAD, divulgou o resultado da ENAD agora, que faz parte também do IGC, que se nós não atingirmos no final desse ano, porque tem vários fatores que vão afetar, o ano que vem já foi feita a simulação já em relação de estar subindo 0,09, com esse resultado dessa avaliação quadrienal, e com isso a gente atinge a Universidade do Conceito 5. Então, ou seja, o nosso grande objetivo é chegar na Universidade do Conceito 5, isso aumenta os recursos. Esse aumento dos recursos, a gente tem que só ter um cuidado, quando a gente fala aumento dos recursos. Porque até antes, não é campanha política, viu, pessoal? Até antes do governo Temer, os recursos das universidades eram distribuídos em cima da matriz Andifes, que considerava tamanho e qualidade das universidades. No final do governo Temer, o governo Bolsonaro, não se usa mais a matriz Andifes, se usa uma série histórica do passado, era para ser reposto a inflação, mas só estão sendo recolocando o orçamento da universidade. Ou seja, não existe mais uma distribuição por critério, porque até então existia a matriz Andifes, que considerava exatamente o índice geral dos cursos, que é o tamanho da universidade, com o conceito dos cursos, para a gente conseguir fazer a distribuição dos recursos. Infelizmente, se perdeu
nos últimos 6 anos se perdeu essa história de discussão de recursos no nosso país, nas universidades, que a gente tinha uma comparação, a nossa comparação de qualidade e tamanho das universidades era proporcional ao recurso que nós ganhávamos. Então, como a gente sempre trabalhou para fazer que a gente pudesse crescer os nossos indicadores, nossa qualidade, porque assim nós teríamos mais recursos na instituição, nos últimos 6 anos, se perdeu essa caminhada. Então, ainda está discutindo junto com o Fórum Andifes, discute junto com o MEC para voltar à distribuição dos recursos em cima de indicadores técnicos, não mais indicadores políticos ou série histórica, porque a série histórica faz com que quem tem mérito está crescendo acaba não recebendo recurso proporcional, isso pressiona muito a instituição, é o que a gente está vivendo hoje. O orçamento disponível para a nossa universidade não atende a demanda, e na pós-graduação, na pesquisa, vocês sabem todas as realidades dos órgãos de fomento do nosso país hoje, e prejudica muito. Então, nosso grande objetivo é chegar na Universidade de Conceito 5, e com esse resultado que foi feito por vocês, a gente vai chegar certo, se não no final desse ano, começo do ano que vem. E qual é os nossos próximos desafios que a gente tem pela frente? Que está casado com o nosso PDI, com o plano de metas e plano de gestão. Primeiro deles, que é fundamental, pesquisa, pós-graduação, internacionalização e inovação. Trabalhar junto. Esse é o grande desafio quando a gente iniciou a gestão. Aí está aqui a professora Cristina, a professora Tatiana, o professor Daniel Bernardon, o professor Baiar e o Leandro, que estava por aqui na pesquisa, que trabalha em conjunto. Porque a gente tem que trabalhar em conjunto essas áreas, porque isso faz toda a diferença para nós, quando a gente consegue trabalhar com internacionalização, para a gente ter cursos de excelência, com grupos de pesquisas fortes, que é a base para tudo acontecer, e essa pesquisa também que está sendo feita, ser colocada à disposição através da inovação. Esse é o nosso grande desafio da gestão, trabalhar de forma conjunta. Programa de Pós-Graduação de Excelência, que nem eu falei, nós buscarmos programa de Pós-Graduação de Excelência, e para buscar programas de Pós-Graduação de Excelência, aí vem outro grande desafio, que é a fusão de programas, que a gente trabalha de forma conjunta. Nós tínhamos uma grande meta, até no começo da gestão do professor Buma Baiar, que era ter programas em todas as áreas do conhecimento. Hoje o nosso objetivo é ter grandes programas e programas mais sólidos. Não mais diversos programas. Esse já é um caminho que a CAPES vem discutindo na gestão passada, e tem que dar aqui dar um mérito também para o professor Schneider, professor Tiago Arden, o professor Fernando Schlosser, que estavam à frente da pós-graduação da nossa instituição nesse período que passou, e a gente conseguiu fazer essa expansão, e agora nosso objetivo é consolidar, e consolidar que tem que trabalhar de forma conjunta. A gente tem visto esse movimento de programas pequenos, que acabam não conseguindo crescer, ou crescem muito pouco, e a gente já teve exemplos de fusão de 2 programas que já passaram essa avaliação e ficou em conceito 4. A gente tem estudo de outros 2 programas, de outros 4 programas que estão se fundindo, tem um processo bem avançado de fusão de programas para poder fazer essa consolidação de trabalho conjunto. E toda vez que a gente olha áreas, grandes áreas que tem 2, 3, 4 programas, a gente tem que se questionar por que isso acontece. Não é o caminho natural. O caminho natural é a gente ter grandes programas com diversas linhas, diversas formas de atuação, e aí sim, os programas fortes e consolidados. Esse talvez seja um grande desafio. Eu sei que isso faz com que pessoas, que muitas vezes, a nossa universidade teve o caso, os departamentos se dividiram por causa de pessoas, e hoje estamos discutindo fusão de departamentos. A mesma coisa para a pós-graduação, a gente vê que ainda nesta, a última avaliação do comitê assessor, estava se criando programas ainda por causa de briga, de disputa de espaço entre pesquisadores. E está submetendo agora, tá, avaliação na CAPES, programas de mesma área, porque grupos não conseguem trabalhar junto. Isso a gente tem que, de alguma forma, trabalhar para a gente conseguir reduzir essas diferenças e conseguir trabalhar de forma conjunta, porque é o único jeito que tem de crescer. E quando a gente vê que a própria CAPES, um caminho e meio para nós, né, dizendo que 85% dos professores de 2 programas são os mesmos professores, é o mesmo programa. Os permanentes dos programas são iguais. Certo? Por que 2 programas? Essa pergunta a gente tem que fazer. Certo? A gente tem que fazer, porque a gente vai passar por esse processo. E ao mesmo tempo tem um desafio, que é quando a gente começa a elevar o conceito dos programas,
a inserção de novos pesquisadores nos programas fica mais difícil. Eu dou exemplo no programa que eu atuo, que agora passou para 7, passou em engenharia elétrica, que várias vezes se tentou criar programas sub-áreas do próprio Centro de Tecnologia, porque os professores não conseguiam se inserir no programa de conceito 6 que estavam começando. Mas é um caminho também que eu sempre dou um exemplo. Eu demorei 3 anos para orientar o meu primeiro mestrando e demorei 5 anos para orientar o meu primeiro doutorando. E nunca reclamei do programa. É regra do programa. Tem que ter os índices, tem que ter indicadores. Mesmo na época eu era diretor de centro, sempre fui uma pessoa muito articulada dentro do centro, mas eu seguia a regra do programa. E essas regras do programa, que para alguns são duras, alguns são excludentes, são regras que garantem que o programa chegue a um conceito que nem chegou agora, quando eu fazer engenharia elétrica, conceito 7, vamos paralisar o professor Marco Della Costa, que se encontra aqui também, e que está presente, porque existem regras claras. E essa regra tem que ser seguida por todos, independente se está em cargo de gestão, independente se tem produção. E eu dou outro exemplo também do nosso programa, o professor Hélio, hoje que é o nosso assessor do gabinete, pesquisador 1B do CNPq, foi descredenciado do programa. Eu não tinha produção. E processo natural, foi descredenciado sem reclamar. Eu estava sendo descredenciado do programa como reitor da nossa instituição. Eu estava sendo, sorte que saindo 2 publicações, eu ia ser descredenciado do programa. E é um processo natural, e tem que ser um processo natural. O que é ser descredenciado no programa? Não é que tu não... E aí vem um erro dos nossos pesquisadores. Ser descredenciado no programa, tu só não vai poder ter um novo aluno e tu segue colaborando com o programa. E a tua produção vai entrar junto com os outros professores, os outros pesquisadores. É um processo natural que tem que acontecer, credenciar e descredenciar pesquisadores. Não é excluir. E muitas vezes as pessoas, quando criam, acham que se a pessoa foi descredenciada, é uma perseguição. Não é perseguição, é um processo natural e tem que acontecer o processo natural. Esse é um processo natural que a gente tem que enxergar. Porque a gente quer essa excelência, todos têm que trabalhar para o mesmo lado, todos têm que produzir. Só que a gente tem que ter uma política muito forte para que os novos pesquisadores consigam se inserir nos programas. Senão a gente vai ser uma universidade excludente. Se eu tenho um programa de conceito 5, 6 e 7, como que eu faço com um professor, uma professora que está entrando, que tem uma produção não tão forte, que a gente faz planejamento para que ela em 3 ou 4 anos ela chegue a ter a produção. E aí nós vamos ter que trabalhar em conjunto, nós temos que ter um professor experiente trabalhando junto com esse professor, nós vamos ter que ter uma forma de tutoria, de trabalhar em conjunto, fomento através de uma bolsa para esse professor colaborar, ser orientador. Essa estratégia é fundamental também, porque a gente também não pode deixar de fora os pesquisadores que estão chegando na instituição, que a gente tem uma renovação muito forte do nosso quadro. A gente tem que pensar que os programas, para se manterem de excelência, tem que ter renovação dos seus quadros, renovação com qualidade. Para isso, a gente tem que fomentar essa base, a gente tem que estar colaborando muito forte. Então, acho que esse é o recado que a gente tem que deixar para todos, dizer que a nossa universidade busca excelência, e essa excelência exige regras claras, e para atingir conceitos 6, 7, o sarrafo aumenta, a cobrança aumenta, e todos têm que entender isso. Certo? Isso não é ser excludente, é a gente conseguir trabalhar sabendo a regra, como a CAPES nos avalia, tem que seguir essa regra, e essa regra tem que ser seguida por todos. E todo mundo sabe que se seguir essa regra, vai chegar lá. Seguindo a regra, vai chegar lá. Isso é importante. Eu acho que essa é a fala. Para analisar agora o trabalho da professora Cristina e da professora Tatiana, que tem um desafio gigantesco, porque se a gente conseguiu, na gestão passada, consolidar o programa e ter esse grande resultado, agora a gente tem que, se a gente manter, é pouco manter, a gente tem que levar esse conceito. Chegou o professor Baiar agora, está chegando aqui, que é um grande incentivador, e lá no início da gestão do professor Burma, junto com o professor Bruno Baiar, que a gente começou a consolidação dos nossos programas. Então, agradecer o trabalho do professor Baiar, que agora colabora junto com a SAI, que é outro grande desafio nosso institucional agora, que é a internacionalização, de chegarmos a essa Universidade de Excelência. Se tudo der certo, em dezembro desse ano a gente vai ser uma Universidade de Conceito 5, certo? Já com o nosso planejamento, independente desse resultado. Se por um acaso a gente não for esse ano com esse resultado, o trabalho de todos vocês que estão aqui hoje, o esforço, e eu digo, o papel do coordenador, ele é fundamental. Um programa sem um coordenador forte, organizado, não vai para frente. Porque o relatório
O relatório Sucupira, se ele não for bem feito, bem escrito, que consiga coordenar todos os pesquisadores, a gente vai ter fracasso sempre. Por mais que a gente possa ser bons, se não tiver um relatório bem feito, bem organizado, a gente vai ter problema. E se a gente não for tão bom com um bom relatório, muitas vezes a gente consegue se manter. Certo? Então, isso é fundamental. Isso é o papel do coordenador. A gente sabe toda aquela discussão que houve já com a integração das secretarias, de quem tem acesso à senha, quem pode fazer, que isso tudo gera um reativo, gera uma entalpia bem grande no sistema, que não é necessária. Mas, então, a gente precisa de coordenadores fortes junto aos programas, e ser coordenador junto com o seu colegiado é dizer não também, certo? E dizer sim, e seguir as nossas regras. Então, parabéns a todos, e uma ótima tarde de trabalho. E eu vou dizer que eu não posso ficar aqui agora seguindo o trabalho, porque eu tenho ainda eu tenho que ir à Cachoeira do Sul, lá na recepção dos calouros em Cachoeira do Sul. E a professora Marta não se encontra aqui, porque ela foi atender transmissões também, para receber nossos calouros, que é fundamental a gente ter nossos estudantes na nossa universidade, nossos estudantes em todos os níveis e modalidades. Então, sucesso à nossa pós-graduação, sucesso aos nossos pesquisadores e principalmente aos nossos coordenadores dos programas, junto com seus secretários, tão importante para que chegue nesse momento que chegamos hoje, de ter a maioria dos nossos programas hoje consolidados na nossa instituição. Obrigada, professor Luciano. Então, antes de passar a palavra para o Fernando assim como o Marcelo, são nossos parceiros, né? O professor Rafael está em férias, mas este é um evento que vocês sabem desde a primeira edição, é um evento PRTGP e Proplan. Então, antes de passar a palavra para o Fernando, eu gostaria de só pegar um gancho do professor Luciano e dizer que nós, enquanto PRTGP, também temos que reconhecer e dizer para vocês, reconhecer toda a comunidade, né, acadêmica, e dizer que esse é um momento muito importante para a instituição e para a pós-graduação da instituição. Eu diria que é um momento solene. Que bom que o professor Bayar chegou, porque ele representa todo esse caminho, né? Não se chega aonde nós chegamos com programas consolidados, ou com 50% dos programas consolidados, e esse número de programas de excelência de um dia para o outro. Então, reconhecer o trabalho de todos os coordenadores. O professor Luciano falou dos coordenadores, e eu digo, eles são muito importantes, mas eles precisam muito de vocês, das comissões, dos colegiados, dos pesquisadores, dos secretários, dos discentes. Também dizer e reconhecer, né, a gestão do professor Schneider, que esteve à frente da PRTGP nos últimos 8 anos, assim como os professores Schlosser e o professor Tiago Ardengue, que esteve muito próximo de todos vocês, para que nós possamos, ou que nós tenhamos chegado até aqui. E eu também queria fazer uma menção especial a toda a equipe da PRTGP, que, embora seja uma equipe enxuta, faz o possível e o impossível para atender aos programas, aos pesquisadores, com a maior eficiência possível. E, por outro lado, também gostaria de dizer que o nosso desafio é imenso, assim como o professor Luciano colocou, mas que vocês podem ter certeza que nós estaremos lado a lado com vocês, construindo o que vem agora, que é a manutenção, para quem deu um passo, né? A manutenção da excelência, o crescimento e também o planejamento e a avaliação, para que nós possamos ajudar e estar junto com aqueles que ainda precisam se consolidar. Então, o professor Luciano já colocou que a excelência é um processo. Ninguém vai ser excelência de um dia para a noite. Então, nós estamos aqui à disposição, a toda a equipe da PRTGP, e vocês já sabem desde o lançamento que o grande objetivo deste seminário é sim. Então, agora nós precisamos olhar para frente. Lógico que temos que pegar o instrumento, aprender com o instrumento, entender o que nós erramos e o que nós acertamos, mas o nosso grande objetivo agora, sim, é planejar. E é planejar os próximos 2 anos, porque nós já estamos andando no próximo quadriênio, e planejar também o futuro, principalmente nesse momento que nós não temos uma política de pós-graduação nacional, então nós precisamos fazer o nosso dever de casa. Então, eu passo, neste momento, a palavra para o Fernando, e logo a seguir a professora Tatiana apresenta para vocês o instrumento de avaliação. Obrigada, Fernando.
agora publicamente também pela parceria. Obrigada por boa viagem. Bem. Posso falar rapidamente? Eu só gostaria de dizer que eu estou aqui representando a nova diretoria de Relações Internacionais e, pelo que eu fiquei sabendo, grande parte dos nossos cursos agora é de excelência, conceito 5, e temos que pensar na internacionalização. Então, eu não podia ficar fora, porque nós estamos trabalhando direto, juntos, provavelmente na primeira vez da história, que a PGP, inovação e internacionalização estão trabalhando diariamente, juntos e discutindo todos os processos de pós-graduação, de graduação, enfim, aqui com a PGP nós estamos trabalhando também com a PROGRADE, mas trabalhando diretamente com pós-graduação, na pesquisa, na inovação, juntos. Então, eu não podia ficar longe desse encontro muito importante da nossa universidade. Obrigada. Obrigado, professor Bar. Então, boa tarde, gente. Eu sou o Fernando, quem não conhece. Eu estou como pró-reitor adjunto de planejamento. O professor Rafael, como a professora Cristina comentou, está um breve período de férias, retorna na semana que vem, após o Dia do Gaúcho, ele está de volta. Eu vou ser rápido aqui, né, para a gente não perder muito tempo. Eu tenho 20 minutos, né, na programação. Vamos seguir os 20 minutos, porque a gente segue. Se não cair na mesma pegadinha do chute aqui, que a gente vai apertando e ele vai passando todos, né? Só um minutinho. Foi. Bom, o professor Luciano Schuch já comentou, né, sobre o nosso PDI. Então, nós temos 7 desafios institucionais que fazem parte do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade. Eu vou só dar alguns macetes dessa primeira fase, a primeira etapa da fala, é mais para familiarizar um pouco vocês com o PDI, tá? Facilitar algumas coisas que muitas vezes vocês precisam consultar esse tipo de documentação, seja para fazer o planejamento e submeter na plataforma Sucupira, seja para fazer projetos de pesquisa, captar recurso, ou para aprovar projetos em qualquer das agências de fomento que a gente tem. Então, nós temos 7 desafios institucionais, tá? E uma forma mais fácil da gente entender eles é olhar para os números pares, o desafio 2, o 4 e o 6, e olhar eles um pouquinho como ensino, pesquisa e extensão. Então, nos números pares, eu tenho ensino, pesquisa e inovação e extensão. O 5 é a gestão. Então, nós temos dos 7 desafios, ensino, pesquisa, extensão e gestão, que é as 4 coisas que a gente faz só porque a gente é a universidade. Nos sobram, então, outros 3. Internacionalização, inclusão social e gestão ambiental. Estas são as principais prioridades da universidade que constam no nosso PDI, que foram definidas pela comunidade universitária lá em 2016, final de 2016. Mais recentemente, a esses 7 desafios, foram juntadas outras 32 metas. O professor Luciano Schuch citou algumas delas, eu vou retomar algumas delas mais para frente. Antes de entrar nessas metas, eu vou dar um outro olhar assim, para ajudar vocês também na leitura do PDI, porque o documento é muito grande. Então, a gente tem um capítulo, que é o capítulo do planejamento estratégico. Tá? Esse capítulo do planejamento estratégico é onde está aqueles 7 desafios e aquelas 32 metas. É o principal capítulo. Então, se vocês vão procurar alguma coisa para justificar ou enquadrar algum projeto de pesquisa para submeter algum edital, ou o planejamento da Sucupira que tem que estar alinhado
ao PDI, procura em primeiro lugar no planejamento estratégico. Em segundo lugar, procura no projeto pedagógico institucional. Se ele não estiver lá, ele vai ter que estar no projeto pedagógico institucional. Se não tiver nenhum lugar, nenhum outro, o que vocês quiserem escrever vai ter que estar entre uma das diretrizes de políticas institucionais, e aí nós temos as mais variadas diretrizes de políticas institucionais. Como exemplo, nós temos aqui uma diretriz da política de inovação. Mais para frente foi aprovado a política de inovação, que está vinculada às diretrizes da política de inovação que constam no PDI, e assim as diferentes políticas institucionais, todas elas organizadas nesse formato. Aquele plano de metas que está lá, e aquele planejamento estratégico, ele está estruturado na forma desses mapas aqui, estratégicos, que se vocês olharem para esse monte de linha, é capaz de se assustarem. Então eu vou tentar deixar um pouco mais fácil, mais compreensível o que está escrito aqui, tá? Então, esse mapa está estruturado na forma de um BSC, que a gente chama, que é Balance Scorecard, que vem da iniciativa privada, mas na iniciativa privada, como os caras visam o lucro, aquela parte ali de baixo, sustentabilidade financeira, fica lá em cima. Lá em cima vai estar a margem de lucro, receita, enfim, tudo que está relacionado à parte financeira. Nós somos um órgão público, nós não visamos o lucro. Então, a gente inverte isso e a gente coloca a sustentabilidade financeira na base. Então, como que a gente lê isso? Como que lê este mapa? Eu preciso ter dinheiro, sustentabilidade financeira, para ter mais conhecimento em infraestrutura, aprendizagem em infraestrutura, para melhorar os meus processos, para entregar mais valor para os alunos e para a sociedade. Lendo ao contrário, para entregar mais valor para os alunos e para a sociedade, eu preciso ter melhores processos. Para ter melhores processos, eu preciso ter mais conhecimento em infraestrutura, e para ter mais conhecimento em infraestrutura, eu preciso de dinheiro. É assim que a gente lê esse mapa, e aquelas setinhas que estão colocadas ali, elas são caminhos que levam de uma situação até outra. Vou pegar um exemplo aqui, só para tentar ilustrar, tá? Nós temos um objetivo que consta no PDI, que é aumentar a inserção científica institucional. Então, eu tenho duas bolinhas ali embaixo, que são equipar laboratórios de pesquisa de acordo com as necessidades de cada área e das necessidades do multiusuário, e estimular o desenvolvimento de um quadro docente com pesquisadores de excelência que sejam referência na área. Então, aquelas duas coisinhas que estão ali, laboratórios de pesquisa bem equipados, pesquisadores de excelência, me ajudam a aumentar a inserção científica institucional. E assim, qualquer um dos objetivos que se encontram lá em cima, né, em qualquer um desses caminhos que estão aqui, vocês vão conseguir traçar um caminho para ter um olhar sobre isso. Aqui um outro exemplo, tá? Desenvolver e inserir na sociedade tecnologias sociais e produção artística e cultural. É um outro objetivo que consta no nosso PDI e um outro caminho para chegar a ele. Bom, enfim, não vou entrar em mais detalhes aqui. A ideia dessa fala inicial é só familiarizar, ajudar um pouco vocês a se familiarizarem com o PDI quando estiverem fazendo trabalhos que envolvam isso que a CAPES e todos os órgãos de controle vêm exigindo, que é ter um planejamento institucional alinhado, né, organizado, estruturado, de forma que a instituição esteja caminhando para o caminho único. Um outro olhar, tá, sobre aquilo que o professor Luciano Schuch já nos passou, nós temos dois principais indicadores que constam no nosso plano de metas. Um é um olhar nacional sobre excelência, o outro é um olhar internacional sobre excelência. Um deles, à esquerda de vocês, o IGC. No outro, um ranking, que a gente escolheu aleatoriamente, um ranking que é o ranking da QS, mais especificamente o ranking da América Latina. A gente sempre fala, né, quando comenta desses rankings ou desses índices, que eles não resumem a nossa universidade, mas eles são rankings que existem, eles são índices que existem, e quando eles são divulgados, eles geram notícia e as pessoas falam bem ou falam mal da universidade em função dos resultados que saíram. Então, nós colocamos eles como as principais orientadores para que a gente tenha um horizonte, tá? E em ambos, nós estamos muito, muito, muito próximos de atingir aquilo que a gente estabeleceu como meta lá em 2018 e que foi revisado em 2020 e que nós revisaremos a partir desse ano, início do próximo ano, projetando a universidade lá em 2026. Então, em 2018, nós fizemos um trabalho, um determinado número de pessoas, projetando a universidade em 2022. Em 2021, desculpe.
Em 2020, nós aumentamos o grupo que trabalhou nisso e projetamos a universidade em 2022. Agora, nesse segundo semestre, início do semestre que vem, nós vamos fazer um grupo maior, projetar a universidade lá em 2026, com outros índices, com outras metas, com outros desafios para a gente alcançar, já que esses, felizmente, acho que a gente vai conseguir atingir aquilo que a gente se propôs lá atrás a atingir. Esse índice aqui, que o professor Luciano já comentou com vocês de maneira geral, a gente gosta de mostrar ele porque, às vezes, quando saem esses resultados que o governo divulga, do ENAD, do IGC, a gente, às vezes, é levado a crer que isso está muito relacionado à graduação, e não é verdade, tá? Ou, pelo menos, não é toda a verdade. A pós-graduação tem um papel muito grande e muito protagonista nesse índice, que é o índice do IGC, que é o principal índice do governo. Como o professor Luciano comentou, quanto maior a participação da pós-graduação do IGC, maior a percepção de qualidade por esse índice, que é o índice utilizado pelo governo. Então, nós incentivarmos e aumentarmos a pós-graduação, seja no número de alunos, seja no conceito de qualidade dos cursos, eleva o nosso índice e nos posiciona num patamar diferenciado. Nós provavelmente estaremos, não sei se neste resultado, mas no próximo, com certeza, entre as universidades com IGC 5, que são aquelas que estão no conceito máximo de excelência no ensino superior no país. Olhando um pouco para algumas coisas que constam no plano de metas, tá? E aquelas que têm mais relação com os programas de pós de vocês. Um dos nossos desafios da gente, enquanto Pró-Reitoria de Planejamento, é ter um planejamento e um conjunto de metas que faça sentido para vocês. Que vocês consigam se enxergar dentro disso e não se sintam, digamos assim, abandonados andando num barco sozinho à deriva. Não é esse o objetivo. O nosso papel, enquanto Pró-Reitoria de Planejamento, é tentar o máximo possível fazer com que vocês se enxerguem dentro da instituição como um todo. Nos planejamentos que vocês forem fazer, claro, agora a gente vai estar numa etapa, né, da professora Tati, professor Cris, mais bem focada no conceito CAPES. Mais adiante, outros índices a gente pode começar a trazer para dentro do programa de vocês, e vocês podem utilizar esses índices, parafraseando um pouco do que o professor Luciano Schuch falou, para credenciar ou para descredenciar professores. Então, o nosso papel, seja na Pró-Reitoria de Planejamento, seja na PRPGP, é dar subsídio, tá, apoio para que vocês possam fazer a gestão dos programas. Porque vocês não precisam estar tirando, não, isso aqui é coisa da cabeça daquele louco do coordenador do programa. Não. É algo que a instituição persegue, que foi discutido, que foi aprovado, que faz parte do planejamento institucional e que foi aprovado no Conselho Universitário e que, portanto, é bom para a instituição, não é da cabeça do louco do coordenador ou da louca da coordenadora. É simplesmente uma vontade institucional. Então, vamos pegar esses 3 indicadores, 3 metas que constam no desafio 1, que é o desafio da internacionalização. Primeiro, publicações com coautoria internacional. Segundo, afastamento para países com prioridade da CAPES. E terceiro, docentes e estudantes estrangeiros. São coisas que constam no nosso plano de metas hoje, que nós vamos rediscutir durante o segundo semestre, início do semestre que vem, para ver se eles vão continuar esses índices como sendo planejamento para 2026. E se forem, nós vamos discutir qual que é a meta que nós queremos para eles, para cada um deles. Por que consta ali coautoria internacional e de tabela a gente está citando o pilar Citations do ranking que é esta América Latina? Nós temos muita dificuldade hoje de ter uma informação de qualidade e deixar na mão de vocês. Depois a gente vai mostrar no final, o Marcelo Tuco está aqui, vai mostrar um pouco para vocês, um esforço que a gente está fazendo para colocar a informação na mão de vocês. Nós não sabemos hoje, institucionalmente, como que a gente está, cada um dos nossos programas, em termos de publicações de coautoria internacional. Os rankings sabem, esse ranking sabe e publica naquele pilar Citations como que está a nossa publicação com coautoria internacional. Então, a gente está usando ele. Não é porque a gente gosta dele, é porque ele é o único ranking que tem isso isolado, essa medida, essa métrica isolada num cantinho. Então, nós estamos olhando para ela, mas, na verdade, o que nós gostaríamos de estar olhando é publicações com coautoria internacional. E colocando essa informação na mão de vocês, para que vocês possam olhar também como que isso está no programa de vocês, e se fizer sentido para vocês,
usar isso como um instrumento para credencial, para descredencial, para fortalecer e enfraquecer determinados grupos ou linhas de pesquisa. O segundo são afastamentos para países com prioridade da CAPES, porque a CAPES tem uma lista de países nas quais ela incentiva que sejam feitas capacitações, mobilidade. Então, a gente está seguindo essa mesma linha de priorizar afastamentos para esse tipo de país. E os programas de pós, a maioria das vezes, estão por trás de boa parte dos afastamentos, então vocês têm na mão também ferramentas para isso. Por último, docentes e estudantes estrangeiros, quanto mais a gente conseguir captar, para além disso, contar em determinados rankings, esse tipo de interação ajuda a gente a formar um caldo cultural, digamos assim, seja para os nossos docentes, seja para os nossos alunos, com diferentes visões de mundo, que faz parte do que a gente espera do perfil do nosso egresso, que ele tenha uma visão, seja um profissional, um pesquisador global. A gente tem no desafio 2, indicador de satisfação e pertencimento. Então, a gente pergunta para os nossos alunos coisas como falo coisas positivas sobre a FSM, sinto orgulho de estudar na FSM, enfim, são coisas que indicam uma sensação de satisfação e pertencimento dos nossos alunos. A gente quer que os alunos, além de se formarem em bons cursos, além de terem bons índices, que eles saiam daqui falando bem da universidade. Eles falem bem de nós quando estiverem lá fora, que eles sintam prazer em voltar para cá e continuar contribuindo com o programa. E, para isso, tem outro indicador que a gente acompanha por meio de uma pesquisa que a gente faz. Por penúltimo, indicadores do desafio 4, a proporção da pós-graduação no IGC, a professora Luciana Schuch já comentou, já provavelmente vamos atingir. Novos cursos de doutorado, estamos atingindo também. Programas com conceito 5, 6 e 7, essa vai extrapolar, sobrar, professor? E, por último, uma outra medida que a gente rouba de um ranking, que é do ranking da QS, o pilar Citations, diagnóstico que a gente tem, de maneira geral, das instituições brasileiras e da UFSM dentro desse contexto. A gente é bastante produtivo, a gente produz muito, mas a gente não é tão citado quanto a gente produz. Então, a gente está nesse plano de metas que está em vigência, com esse pilar Citation do ranking, olhando para a quantidade de citações das nossas publicações. Por último, no desafio 5, a captação de recursos. A professora Luciana Schuch comentou também sobre a dificuldade que a gente tem enfrentando orçamentária, e para a gente continuar financiando, continuar produzindo boas pesquisas, precisamos cada vez mais captar recursos, sejam eles por meio de agências de fomento, seja por meio de projetos com iniciativa privada, do setor público, que quer que seja. Precisamos desses recursos porque não tem no horizonte um cenário de abundância orçamentária como nós tivemos há pouco tempo atrás, vai estar muito na mão de cada um de nós buscar um desses recursos. Deixa eu passar por último aqui, um breve resumo de alguns dos indicadores das metas, como que nós estávamos no final de 2021, que foi quando nós fizemos a última avaliação. Essas metas são avaliadas anualmente, são publicadas no site da universidade, são encaminhadas para a CGU, são aprovadas no Conselho Universitário e divulgadas. Então, com relação à primeira meta de coautoria internacional, nós tínhamos atingido ela no último resultado que saiu do ranking. Percentual de afastamento para países com prioridades pela CAPES, a gente não tinha atingido, estávamos um pouquinho longe, mas ele está em roxinho ali, porque essa é um indicador que possivelmente foi afetado pela pandemia nos últimos 2 anos. A gente teve uma mudança aí em relação a isso. Docentes estrangeiros também, com dificuldade, e estudantes estrangeiros, percentual de estudantes estrangeiros, a gente tinha atingido a meta que tinha sido colocada. Com relação à publicação em coautoria internacional, nós estamos no 20º lugar, que foi a meta que foi colocada. Lá atrás, nós estávamos na posição 21º, Crescendo, 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 estamos hoje na posição de 20º lugar com relação ao publicações em coautoria internacional. No desafio 4, já finalizando, a proporção da pós no IGC, a gente tinha isso como sinal de advertência no final do ano passado, porque estava decrescendo, mas provavelmente esse resultado que saiu agora, se a gente fosse fazer essa análise de novo, aquele sinal de advertência iria sair dali esse ano, e a gente colocaria uma setinha, como está aquela novos cursos de doutorado ali, indicando que a gente ainda não atingiu a meta, mas que provavelmente a gente vai atingir.
Então, aquelas duas ali, programas com o conceito 5, 6, 7, eram 2 metas que no final do ano passado nós tínhamos no horizonte que atingiríamos. Já as outras 2, os citations e pessoal de empresas incubadas, a gente estava com dificuldade. Hoje, já sabemos que as empresas incubadas já cumprimos a meta e o ranking desse citation do QS América Latina, vamos descobrir em breve como estamos. A gente estava ainda, com relação a citations, na posição 34º, e a nossa meta está em 35º. Bom, gente, era isso com relação ao plano de metas. Eu vou só já encaminhar para as nossas próximas falas, né? Esse é um painel que nós temos da graduação, tá? Que o Tuco, Marcelo Croce, que está aqui, vai mostrar para vocês logo a mais. Esse painel, ele reúne informações do ENAD, ele reúne informações do CIE, ele reúne informações de pesquisa da CPA e ele reúne informações do censo. É um conjunto de informações que estão disponíveis e que hoje as pessoas precisam catar em diferentes lugares. O que a gente espera conseguir ajudar vocês, não vai ser agora ainda, né? A gente vai começar a construir isso, junto com um conjunto de professores que já se disponibilizou a trabalhar conosco como consultores, né? A professora Maria Medianeira está aqui com a gente, vai nos ajudar, a professora Gilson, a organizar um pouco mais, deixar as informações um pouco mais palatáveis para que vocês possam enxergar isso, enxergar o que está acontecendo dentro do programa de vocês e tomar as decisões que precisam ser tomadas para que o programa continue evoluindo. É isso, gente. Então, o nosso papel aqui é ajudar, né, a Projetoria de Pós-Graduação em Pesquisa, ajudar vocês. Não vai ser nunca a Projetoria de Planejamento que vai determinar qual que é a diretriz a ser seguida. O nosso papel é ajudar com informações e ajudar com o mínimo possível de método para que as coisas consigam ter um viés institucional. Para que tanto a Projetoria de Pós-Graduação em Pesquisa quanto vocês possam implementar as políticas que são necessárias. A gente teve um exemplo agora recente, né, professora, no edital, foi das bolsas, né, de SCAPs, que foi feito com base em algumas metas que estavam postas no PDI. Né? São coisas que foram institucionalizadas e serviram de subsídio, por exemplo, para distribuir recursos de bolsa. Esse tipo de ferramenta, vocês podem usar também. Por quê? Porque já está aprovado, já é institucional. O que vocês quiserem fazer relacionado a isso, vocês têm todo o respaldo, vão ter todo o nosso respaldo, todo o respaldo da PRPGP, da SAI, da GTEC, da Projetoria que está por vir, para ajudar vocês a implementar o que for preciso, tá? Obrigado, professores, a gente fica à disposição de vocês e tenho certeza que a gente vai ter assim, um trabalho muito grande, muito profícuo de vocês para os próximos anos, a partir dos resultados que a gente já teve, a gente espera poder ajudar vocês o máximo possível, tá? Obrigado. Obrigada, Fernando. Então, eu passo a palavra agora para a professora Tatiana. Enquanto a professora Tatiana se desloca, eu gostaria de agradecer não só ao Fernando, ao Marcelo, toda a equipe ProPlan, porque, de fato, eles nos ajudam, pegam junto, e a qualquer demanda, eles respondem imediatamente. Então, dizer para vocês que nós contamos e vocês também certamente podem contar com o trabalho da ProPlan, que é extremamente importante para nós, para que nós possamos entender e trabalhar com planejamento e com avaliação. Então, muito obrigada. E o tempo é da professora Tatiana agora, que ela mesma estabeleceu que são 20 minutos. Eu só citar, né? Assim, a gente estava até pouco tempo atrás com 2 ou 3 pessoas, tá? Agora, vou citar todas, agora nós temos muita carinho. Agora nós vamos poder ajudar. Está ali o Rony, está ali o Gustavo, está ali a Lahaine, está lá o Cleandro, está ali o Cuco, está lá o Diego e está lá o Rafael, tá? De todos esses aí, nós temos o Rony chegou agora, o Gustavo chegou agora, a Lahaine chegou agora, o Diego chegou no final do ano passado, o Rafael chegou, esse sim, chegou no ano passado, né? Então, assim, estamos com uma equipe que acho que a gente vai conseguir entregar para vocês um pouco mais de informação, tá?
Obrigada. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tantos que estão aqui presencialmente quanto os que nos acompanham online. Então, o meu papel hoje vai ser explicar para vocês, retomar um pouco da dinâmica que a gente vai trabalhar durante o Seminário Institucional de Avaliação e Planejamento, que é composto de 4 etapas, e explicar o trabalho que nós vamos ter nas etapas daqui para frente, que é para auxiliar. Não está vendo a apresentação? Acho que descompartilhou só um pouquinho. Agora sim. Então, essa câmera aqui, eu acho que não está vindo para cá, mas ela está aparecendo. Então, vou retomando e explicar, então, para vocês as etapas que a gente vai desenvolver ao longo do seminário, né? Então, retomando o objetivo desses seminários que a gente está tendo e de todas as suas etapas, é fazer uma apresentação para vocês das ferramentas, dos instrumentos que a gente dispõe institucionalmente, alguns dos que estão sendo apresentados pela Proplan. A gente já teve na primeira etapa do seminário a apresentação das ferramentas da Estela Esperta PG, Saival, enfim, diversas ferramentas que permitem ao coordenador e às comissões ou grupos de trabalho, né, de avaliação e planejamento dos programas, fazer o seu planejamento e conduzir a gestão do programa. E além disso, além da apresentação de todas essas ferramentas, o nosso objetivo é que o programa consiga elaborar um plano de metas e ações baseado no resultado da avaliação quadrienal da CAPES para essa etapa final do quadriênio, que ainda está por vir, para tentar manter ou elevar o conceito, dependendo da situação de cada programa. E nesse sentido, então, reforçando o que já foi comentado antes, o resultado que a gente teve da avaliação quadrienal, ele foi extremamente gratificante, né, para a maioria dos programas, mas é importante a gente lembrar que ele é um retrato do que a gente tinha no período 2017 até 2020. E agora a gente já está em 2022, então esse retrato pode ter se modificado, então é importante a gente reavaliar se aquela situação ainda existe ou não e planejar o que resta daqui para frente, que é um tempo bastante exíguo do calendário da quadrienal. Então, nessa segunda etapa, eu vou explicar a dinâmica do trabalho para as próximas etapas e a gente, ao longo de toda essa programação do seminário, a gente conta ainda com a terceira etapa, que é justamente a etapa de trabalho interno nos programas de pós-graduação, para que vocês façam esse trabalho de análise das fichas de avaliação, que vai servir tanto para a questão de eventual solicitação de recurso, quanto daqui para frente para embasar o planejamento de vocês para essa fase final. E a etapa final, a quarta etapa do seminário, a gente vai ter em novembro, quando a gente pretende reunir presencialmente, então, todos os coordenadores, juntamente com avaliadores externos. Aí a ideia é que cada coordenador faça uma apresentação estruturada do seu diagnóstico e do seu plano de metas e ações para essa parte final, que vai ser avaliado por uma banca, um comitê externo ao programa, né, que vai poder fazer sugestões para a melhoria e qualificação desse programa. E que a gente tenha a oportunidade de fazer toda essa discussão conjuntamente para colaborar com o crescimento dos programas. Pequena desconfiguração. Então, na verdade, aqui seria só, acabou ficando sobreposto ali aquele texto, mas, enfim, qual seria a nossa sistemática de trabalho, o que vocês vão fazer na próxima etapa, que é a terceira etapa de trabalho nos programas de pós-graduação. Então, a ideia é que vocês partam da ficha de avaliação quadrienal e que reúnam, além das informações de uma análise criteriosa, das recomendações, das notas do programa, vocês utilizem as ferramentas do painel de indicadores, a autoavaliação, e as outras ferramentas que eu já comentei, mas também que façam uma análise do cenário externo. A gente tem uma série de ameaças que tem se
sido colocadas ultimamente, as reduções, às vezes, de valor de bolsas, de cortes de bolsa, redução de financiamento para pesquisa, e, em especial, nos últimos... nos últimos processos seletivos, a gente tem enfrentado bastante a redução da procura. Então, nesse sentido, o aumento, a melhoria do desempenho dos programas, a melhor reputação da universidade, ela pode nos ajudar a captar mais alunos, mas só isso talvez não baste, então a gente tem que pensar junto estratégias para atacar esse problema que seria um risco para o nosso planejamento. Então, com base nesse retrato do período 2017 e 2020, a gente vai fazer o planejamento das metas, né, para o quadriênio 2021-2024. E a ficha de avaliação que vocês receberam agora da CAPES e que recebem normalmente, ela é composta de diferentes quesitos. Atualmente, a ficha ela contém 3 quesitos, um ligado mais às questões gerais da estrutura do programa, um relacionado à qualidade de formação e outro ao impacto do programa na sociedade. Todos os 3 quesitos com o mesmo peso e cada quesito é subdividido em itens. E esses itens, então, são fixos para a avaliação de todos os programas de pós-graduação. No entanto, as diferentes áreas de avaliação da CAPES atribuem pesos diferentes a esses quesitos, né? E isso é bem importante. Aqui eu coloquei uma ficha só modelo, mas esses pesos, eles variam muito de uma área para outra, e esse é um desafio bastante grande. E é essa composição de conceitos que o programa recebe aqui para cada um desses itens da ficha de avaliação que vai acabar resultando na nota que ele vai ter. E sempre, apesar de todos os quesitos eles terem o mesmo peso, o quesito formação, ele é, de certa forma, definidor da nota final do programa, né? Então, é importante que o programa esteja bem, vamos dizer, familiarizado com essa questão da avaliação, tanto para que possa embasar, por exemplo, um eventual pedido de reconsideração, que a gente está justamente na época, mas também para estabelecer quais serão as suas metas. Então, se eu quero elevar o conceito do programa, quais são os itens que eu vou ter que atacar, que eu vou ter que planejar ações ou metas para que eu melhore aquele conceito naquele item específico e, com isso, melhore a avaliação do programa e chegue numa nota 5, 6 ou 7. Tá? Então, essa tabelinha, ela resume uma portaria da CAPES, que foi estabelecida para a última quadrienal, acho que até quando a gente enviou para os programas alguma orientação a respeito da nota, a gente colocou, e na verdade cada nota, então aqui, 3, 4, 5 e 6, vão depender, a nota 3, de 2 conceitos regular nos quesitos, nota 4, 2 conceitos bons nos quesitos, nota 5, pelo menos 2 conceitos muito bons nos quesitos, nota 6 e 7 tem que ter 3 conceitos muito bons nos quesitos. Sendo que esses conceitos regular, bom, muito bom ou muito bom, nesses casos aqui, ele obrigatoriamente, um deles, tem que ser no quesito de formação. Então, a nota do quesito de formação é definidora, o conceito do quesito de formação é definidor da nota do programa. Então, é importante estar bem familiarizado com essa questão. E aí, o que eu vou apresentar para vocês daqui para frente? Então, com base nessa etapa que os programas vão ter do seu planejamento interno, né, a gente está elaborando, estamos na finalização de um instrumento de avaliação e planejamento. A ideia é que ele sirva de subsídio para que o programa para que os programas de pós-graduação todos preparem um material padronizado para apresentação no seminário institucional, mas que também esse instrumento auxilie vocês na elaboração do planejamento estratégico.
E aí, nesse sentido, a gente está elaborando um formulário Excel em que ele consta de partes relacionadas ao diagnóstico do estado atual do programa e também do diagnóstico do estado anterior, né, para que o coordenador possa ter uma visão da evolução do programa nos últimos tempos, e depois, por fim, o plano de metas e ações. E aí a ideia é que boa parte dos dados que estão disponíveis institucionalmente, através do CI ou através da plataforma Sucupira, já venham extraídos e preenchidos automaticamente para os coordenadores. Então, a gente espera até o final do mês, antes do final do mês, já disponibilizar esse instrumento. Eu vou só repassar rapidamente para que vocês tenham uma ideia de que informações estão sendo coletadas. Então, aqui dados gerais, né, do programa. Depois, a gente vai ter dados a respeito da evolução do programa na avaliação CAPES. Então, nas últimas 3 avaliações, 2013, 17 e 21. E dados a respeito do perfil do corpo docente, né, docentes permanentes, a proporção de docentes permanentes, colaboradores e visitantes. A gente sabe que várias áreas de avaliação, existe um limite para a participação de docentes colaboradores, também varia de acordo com a área de avaliação, mas geralmente não pode ultrapassar 30%, né? E a gente tentar entender se esses docentes são jovens docentes, que estão até 5 anos no programa, ou estão há mais tempo, né? Entender um pouco o perfil do corpo docente, entender como está ocorrendo a previsão de renovação do corpo docente. Então, a gente sabe que alguns programas de pós-graduação da instituição, especialmente programas mais consolidados, eles atingiram a consolidação e a excelência porque já tem um corpo docente bastante maduro, trabalhando há bastante tempo. No entanto, isso faz com que esse corpo docente esteja, às vezes, muito próximo do período de aposentadoria e de deixar o programa, e isso pode representar uma fragilidade. Então, aqui a gente tentar identificar qual é o tempo que falta para a aposentadoria, e, na verdade, às vezes, o tempo da aposentadoria pode não refletir exatamente o tempo em que o docente vai deixar o programa, porque muitos se aposentam e continuam colaborando com os programas. Então, a gente acredita que é importante haver um diálogo entre a coordenação e as comissões e os docentes para levantar essas informações de planejamento do docente em relação à sua vida pessoal, que pode impactar no planejamento do programa de pós-graduação, né? Levantar quesitos relacionados ao desempenho do corpo docente. Aqui a gente colocou alguns exemplos, então pode ser usado, e recomendamos que seja usada a plataforma Estela Esperta PG, e que o programa escolha qual dos itens do quesito formação, que é o quesito definidor da nota, e ele tem vários itens, e cada um daqueles itens, nas diferentes áreas do conhecimento, eles são aferidos por indicadores distintos. Então o ideal é que o programa identifique na sua área do conhecimento quais os 2 ou 3 indicadores que são mais definidores da nota, dos itens mais importantes desse quesito formação, e aí extraia da plataforma Estela Esperta PG, por exemplo, ou de outro indicador, como está o desempenho do seu corpo docente, e o que a gente quer visualizar é tanto dos docentes do programa como um todo, e também comparados com os outros programas de pós-graduação do Brasil da mesma área, para que se consiga fazer um planejamento. Depois a gente teria ainda diagnóstico da demanda de alunos, então em relação ao número de vagas, número de inscritos nos processos seletivos e número de candidatos de fato ingressantes ou ingressantes através de convênios. E ainda a questão da internacionalização. Então, como o professor Bayar colocou, a internacionalização ela vai ser chave nesse momento em que a gente virou a chave, né? Então, a gente tem agora mais cursos 5 do que 4, eles são a maioria dos nossos programas,
Mas, e aí, qual é o próximo passo para um curso 5? Para um curso 5 se tornar um curso de excelência, ele depende fundamentalmente da internacionalização. Então, a gente vai ter que trabalhar muito essa questão da internacionalização. Então, aqui só um pequeno diagnóstico e que o curso aponte quais as ações, o seu plano de metas e ações para a internacionalização e ainda a questão do impacto na sociedade. Então, na ficha de avaliação, os temas relacionados à internacionalização, eles perpassam os diferentes quesitos da ficha, mas também estão bastante detalhados no quesito de impacto na sociedade, então a gente acabou colocando aqui junto, mas entendendo que o impacto na sociedade não seria só a internacionalização, mas também outras ações de impacto na sociedade, que igualmente têm tomado uma relevância cada vez maior nas avaliações quadrienais, e a gente não sabe como serão os critérios, né, da próxima, mas se a gente pensar que algum tempo atrás, o que era chamado antes de inserção social, ele praticamente não tinha peso, ou não existia na ficha de avaliação, depois entrou com um peso de 10%, e atualmente ele já tem um peso igual em relação aos outros quesitos, então a tendência é que tome uma relevância cada vez maior. Também um item relacionado ao acompanhamento dos egressos, que é um aspecto que está sendo bastante demandado pela CAPES na avaliação dos programas, né? Então, não só, na verdade, o ideal seria a gente avaliar o sucesso do egresso, mas aí a gente tem que saber onde eles estão, então está sendo exigido aos programas que possuam uma política de acompanhamento dos egressos, e nesse sentido, então, cada programa, o ideal é que tenha a sua política interna, mas também a UFSM está construindo uma política de acompanhamento dos egressos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, conjuntamente, da qual participam diferentes atores, a PRPGP, a Prograde e vários outros atores institucionais na construção dessa política, e de um portal de acompanhamento do egresso que vai também auxiliar os programas nessa questão. Aqui, então, finalmente a gente chega no plano de metas e ações, então toda aquela parte anterior seria em relação a maior parte em relação a diagnóstico e algumas políticas e ações, e aqui sim o que a gente espera do plano de metas e ações do programa para 2021-2024, para esse quadriênio. Então, aqui só é importante que esse plano de metas e ações, então ele vai ser baseado, a gente vai tentar fazer algo bem objetivo, baseado na ficha de avaliação da quadrienal, em que vocês vão ter que indicar qual é o peso que a área de avaliação de vocês atribui a cada um desses itens, qual foi o conceito de vocês na avaliação 2017-2020 e qual é a meta do programa para 2021-2024. Então, eu quero manter ou eu quero aumentar o conceito naquele item. E aí, a partir disso, o programa internamente vai discutir se eu quero manter ou se eu quero aumentar, o que será feito para manter ou aumentar aquele conceito. Então, que indicadores eu vou utilizar, eu pretendo aumentar, então eu quero aumentar o número de artigos publicados, ou eu quero aumentar o número de alunos enviados para algum estágio no exterior, enfim, e quais as ações que vão ser feitas para atingir aquela meta proposta. E aí, aqui é importante que tanto essas metas quanto ações que estão sendo propostas, elas sejam realistas, tendo em vista que a gente já está quase no final de 2022. Então, muitas dessas metas que vocês vão colocar vai ter que ser com base em ações, às vezes, que vocês já tomaram, ou medidas que vocês já tomaram, porque às vezes eu querer colocar uma meta que não vou conseguir atingir. Então, é importante levar essa questão toda em consideração quando vocês forem fazer esse planejamento. E um aspecto bem importante, a ideia não é encher de metas e ações estratégicas aqui. Não é colocar, então, vamos dizer, na coluna em que vocês vão colocar o conceito a meta em termos de conceito, sim, colocar para cada um. Mas depois, nessa de metas, indicadores e ações estratégicas,
só naqueles em que vocês realmente, que são os pontos-chave. Por quê? Porque a ficha de avaliação, ela usa muitos critérios de avaliação, a gente tem curto tempo pela frente, então não adianta nesse pequeno tempo o programa pulverizar os seus esforços em ações que talvez não tenham um resultado tão efetivo. Então, a gente quer que vocês identifiquem realmente quais são os indicadores-chave para mudança de conceito e aí traçar ações factíveis para serem executadas nesse curto tempo que permitam vocês atingirem aquela meta proposta. Tá? Então, isso... E aí, por fim, então, na quarta etapa, a gente vai ter a apresentação e discussão com todos os programas, visando aprimorar, talvez, esses mecanismos propostos. Então, e só para fechar, assim, acho que deixaria mais um comentário final, esse não pode ser um trabalho só do coordenador sozinho. Até no início lá da ficha desse instrumento, eu coloquei a gente colocou a composição do grupo de trabalho responsável pela avaliação e planejamento do programa. E por quê? Porque essa é uma construção conjunta, então é muito importante que o grupo de trabalho responsável pela avaliação e planejamento do programa tome a frente desse trabalho e que haja uma mobilização efetiva de toda a comunidade do programa. Então, para que não basta o coordenador estar ciente de quais os critérios de avaliação da CAPES e tentar ele sozinho atingir aqueles critérios. Todo o programa tem que saber como ele é avaliado e o que cada um pode fazer para dar a sua contribuição para que o conceito do curso se eleve. Tá? Então, acho que era isso. Espero não ter cansado vocês com a fala. Não. Obrigada. Excelente, professora Tatiana, muito obrigada. Então, enquanto eu convido o Marcelo Tuco para assumir aí o momento da próxima fala, se vocês quiserem tomar um cafezinho, eu vi que temos uma térmica ali. Então, Marcelo, muito obrigada também pela disponibilidade. E a professora Tatiana também que estabeleceu 20 minutos. 20 minutos. Então, vamos lá. Ele vai fazer acesso direto. Seu pai? Internet, né? Acho que pode. Mas está escrito lá outros. Não conhece? Não está ainda, tem nenhum menuzinho lá então, de digitar. Ah, entendi. Tem um atalho. É. Mais para cá, eu acho. Ah, Querem? Vamos Começar? O pessoal pegar um café assim. mas eu acho que Tá bom? Então tá. Muito obrigado, professora Cristina, professora Tatiana. Eu quero mostrar para vocês o início de um trabalho que a gente está fazendo, né?
para conseguir que que vocês tenham essa informação, né, e essa informação esteja disponível para todo mundo. Né? Que nem a professora Tatiana falou agora, o processo de planejamento e depois o acompanhamento não é um trabalho somente do coordenador. Né? Então, essa informação ela tem que estar disponível para toda a comunidade conseguir se enxergar dentro daquilo que foi traçado. Tá? Então, a gente tem um desafio bastante grande, né? Os dados da pós-graduação, eles não são tão bem estruturados, né? Tanto nos nossos sistemas internos, quanto tem muitos dados nessas bases de dados internacionais, né? Scopus, e dos rankings e de uma série de outras bases. Os próprios dados que vêm da CAPES, né, da Sucupira, do Lattes, também é uma informação que às vezes é difícil de se trabalhar. Né? Então, o nosso desafio é conseguir juntar isso, né, e preparar de uma forma que seja útil para vocês. Tá? Então, a gente precisa muito de vocês para construir isso, né? Do que é importante e de saber o que não importa ou que vai importar num momento subsequente, né? Então, já de largada, nos colocar inteiramente à disposição, né? Toda essa equipe que está aqui da Proplan, para trabalhar junto com vocês, porque isso aqui só faz sentido se for útil, né? Então, é um processo que a gente vai construir e não vai acabar depois que todos os programas tiverem seu planejamento. Então, a gente tem que continuar trabalhando para conseguir acompanhar aquilo que foi planejado para saber se está indo, né, no rumo certo. Tá? Então, aqui ó, a gente consegue ver, né, só vou dar uma visão, porque isso aqui é um trabalho que está em construção, é inicial, tem muitas verificações e validações a serem feitas, tem um mundo, né, que está submerso aqui nessa ponta de iceberg de informação que a gente pode trabalhar, tem outro tanto que a gente nem sabe ainda, né, e que vocês podem nos demandar, né? Então, é um trabalho em conjunto e inicial, tá? Então, aqui, ó, inicialmente, a gente tem uma relação dos nossos programas, tá? E a gente pode escolher, né, o programa que a gente vai analisar ou verificar as informações. Nesse canto superior esquerdo, aqui, a gente tem aqueles indicadores do plano de metas que já foram mostrados para vocês, né? Proporção do desafio 1 da internacionalização, proporção de docentes e de estudantes estrangeiros, certo? Atrás aqui assim, ó, parece só um papelzinho de parede, mas é um gráfico que mostra a evolução, certo? E quando ele fica verdinho é porque ele atingiu a meta estabelecida para a universidade como um todo. Então, é a parte que aquele programa contribui para aquela meta dentro do plano de metas, tá? Então, esse aqui é o exemplo do desafio 1 da proporção de docentes e estudantes estrangeiros. Aqui embaixo a gente tem a ficha, tá? Então, essa ficha de avaliação já com os resultados que saíram essa semana, semana passada, tá? Com o peso de cada item, cada um dos quesitos. Então, isso aí pode ser que é uma informação trivial para o coordenador, mas eu não sei se para todos ela é transparente, né? Inclusive para o corpo discente, né? Então, dar luz a essas informações talvez seja importante para todo mundo também se sentir fazendo parte e contribuindo para isso. Tá? Bom, aqui a gente começou a inserir algum tipo de comparativo entre os programas, né? Então, olhar para o próprio programa, ver algumas questões, identificar aonde que estão os programas de excelência na área e ver o que eles têm de diferente com relação ao nosso. Né? Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, da URGS, né? Esse exemplo aqui de zootecnia, tem conceito 6. Esse último conceito aqui, ó,
tá, não é o de agora, tá? Então, ele só foi repetido porque a gente ainda não tem os demais, né? Então, a gente tem os nossos, mas os demais ainda não foram atualizados aqui. Assim que estiver disponível, a gente vai incluir aqui, tá? Então, a ideia é que a gente consiga ver quais as universidades que têm programa de pós nessa mesma área e fazer um comparativo, tá? Da mesma forma aqui embaixo, no meio, embaixo aqui, onde a gente selecionou alguns indicadores do Cyber, tá? Que vem lá da base Scopus. A gente tem já 35 indicadores que vêm dessa base. Então, a gente selecionou 3 aqui, que foi feita uma análise em cima das fichas e talvez fossem os mais relevantes, tá? Então, esse é um outro exercício importante a ser feito. Não adianta a gente colocar um relatório com 35 indicadores aqui, que talvez não mais atrapalhem do que ajudem. Então, esse trabalho de conseguir selecionar ali o que importa, tanto o planejamento quanto o acompanhamento depois, também é um exercício bem importante. Então, esses 3 indicadores aqui foram selecionados, tá? E aí a gente pode comparar com o programa selecionado de outra instituição, por exemplo, e ver como é que está a evolução disso, certo? Da mesma forma, aqui do lado direito, a gente tem as informações dos ingressantes, aqui em cima, aqui no meio dos formados, e embaixo, aquela outra medida que foi comentada recente, que é o percentual dos docentes permanentes, né? Então, aqui a gente pode ver, né? E talvez se tiver essa meta ou tiver esse sarrafo ali do que não pode ultrapassar, né? Então, já pode até estar indicado isso, né? De acordo com o programa, tá? Então, em linhas gerais, tá? É isso. Vamos pegar um outro exemplo aqui, sei lá, ciências do solo. Aí, vamos lá, o Wi-Fi aqui também. Estamos ao vivo, né? Aqui, tá. Então, por exemplo, Universidade de Lavras, tá? Com relação à ciência do solo. Então, consigo, ó, tá carregando, ó. UFLA, conceito 7, tá? Ciência do solo, então, também é interessante ver como é que se comportam os indicadores, tanto do Scopus, quanto os que tem nas plataformas da CAPES. Essa tendência que a gente vem comentando ultimamente da diminuição de alunos, né, do interesse dos alunos da pós-graduação, para ver o comportamento disso também, como é que está nas outras instituições, e aqui embaixo o percentual de docentes permanentes, tá? O que mais que a gente quer, que a gente pode trabalhar e evoluir nesse sentido, tá? Aqui a gente tem uma visão mais macro do país, né, em termos da pós-graduação e dos programas, né, de tentar entender onde é que eles estão, né, quais são os programas, de acordo com a área, né. Isso aqui a gente também vai evoluir para conseguir ter alguns indicadores mais estratégicos, né. Hoje aqui a gente tem basicamente as informações de ingressantes, matriculados, formados, né, o conceito dos programas, é uma informação mais descritiva. Tá? Aqui a gente tem uma visão do IGC, né, que a gente consegue talvez enxergar melhor aquele peso que a pós tem no IGC, certo? Aqui a gente tem, nesse canto inferior direito, a evolução do índice, né, para cada instituição, e se a gente selecionar aqui, ó, a gente pode ver o nosso peso lá, ó, né? Então, aqui, tem essa linha onde a gente está numa evolução do IGC,
né? E aqui o percentual de cada nível de ensino, né, no IGC. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma outra universidade que tem um IGC maior, a gente vai enxergar a diferença dessa distribuição aqui, né? Onde a graduação, por exemplo, tem menos de 40%. E no nosso caso aqui, a graduação tem 58%. Tá? Então, aqui a gente tem de todas as universidades do país também para consultar. E outras questões que a gente, à medida do possível, vai deixar disponíveis também, essa questão dos afastamentos, né, que estão relacionados com o plano de metas. Sempre que for possível, a gente levar algum indicador do plano de metas para dentro do programa, a gente vai fazer. Tá? Então, tanto no plano de metas atual, quanto no próximo que vai ser elaborado. Tá? Bom, então, só para... qual o recado aqui? Tá? Que a gente tem bastante coisa para fazer, a gente precisa de vocês para entregar alguma coisa que vale a pena, né, o esforço, e que a gente está inteiramente à disposição aí para ajudar e trabalhar junto, certo? Obrigado. Obrigada, Marcelo. Tu quer fazer? Acho que só comentaria em relação ao instrumento que a gente está preparando, que é o Excel, com os dados todos para serem disponibilizados aos programas. A Proplan está tendo um papel muito grande em nos auxiliar na elaboração desse instrumento, assim como desse painel de indicadores que acabou de ser apresentado, né? E a gente está com uma equipe de colaboradores externos na construção desse painel. Eu acho que seria importante ressaltar que esses colaboradores são representantes das diversas áreas do conhecimento, até para evitar que os indicadores fiquem com algum viés de área, né? Então, o Marcelo fez uma apresentação bem rápida de um instrumento que ainda, ou de um painel que ainda está em construção, mas que nós, os colegas gentilmente aceitaram nos ajudar. Então, nós temos avaliadores, pessoas que têm experiência já na avaliação da CAPES, que são da instituição, e são nas diferentes áreas do conhecimento, para que nós possamos ter, de fato, como tanto o Marcelo quanto o Fernando já colocaram, que nós tenhamos dados que sejam úteis, porque o nosso objetivo aqui é ajudar, é desonerar, é diminuir o trabalho tanto dos coordenadores quanto dos grupos, né? A professora Tatiana falou diversas vezes, nós precisamos desses grupos de trabalho para que a nossa avaliação e o acompanhamento e o planejamento cheguem a contento. Então, agradeço imensamente a presença de todos e reitero mais uma vez que nós, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e a Proplan, assim como a SAI, aqui representada pelo seu diretor, estamos completamente à disposição de vocês e estamos juntos. Estamos à disposição também para auxiliar agora nesses próximos 2 meses, se vocês precisarem, e nos encontramos presencialmente em Silveira Martins em novembro deste ano. Muito obrigada. Alguém tem alguma questão? Sim. Poderia ter aberto, né? Tu já desligou aí, Cris? Não. Tem alguém no chat se manifestando? Tá. A gente vai enviar depois o link da gravação. E... Não. O link da ferramenta. Mas essa não está pronta. Está pronta, mas está disponível. Ah, se quiserem Para acessar. sugestões e contribuições. Tá, ótimo. Botar o link ali no chat. Tu consegue. Acho que tem que ser por esse computador. Tá bem? Vamos lá. Sim.